Vamos lá então, pessoal, para a 19ª questão dos vídeos, a questão de número 44 da prova dos biomédicos do concurso da CETESB de 2009. Assinale a assertiva correta a respeito do ciclo de vida dos vírus de mamíferos. Letra A. A invasão da célula hospedeira ocorre obrigatoriamente por injeção do genoma viral através de poro na membrana citoplasmática diretamente no interior da célula. Letra B. Os genomas de vírus de DNA obrigatoriamente devem ser inseridos nos cromossomos da célula hospedeira por recombinação para que os genes virais possam ser expressos. Letra C. Os vírus de RNA obrigatoriamente devem carregar uma enzima transcriptase reversa para poder converter seu genoma em DNA e expressar os genes virais. Letra D. Os vírus obrigatoriamente usam a maquinaria bioquímica da célula hospedeira para realizar a síntese das proteínas virais. E letra E. Após o final do processo de replicação do vírus, obrigatoriamente ocorre a lise da célula hospedeira para a liberação das novas partículas virais formadas. Então vamos analisar aqui cada alternativa. Letra A, que a invasão da célula hospedeira ocorre obrigatoriamente por injeção do genoma viral através de poro na membrana citoplasmática diretamente no interior da célula. Não. O erro nessa alternativa está no poro da membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática ela não é porosa. A membrana citoplasmática ela é totalmente impermeável. A única membrana das nossas células que é porosa é a membrana nuclear. Então, esse ponto do poro aqui está errado. A injeção da partícula do genoma viral na célula é por interação com receptores específicos e ela introduz como se fosse uma agulha na membrana e injeta o material genético ali dentro das nossas células. Mas a nossa membrana citoplasmática ela não contém nenhum poro. Letra B. Os genomas de vírus de DNA obrigatoriamente devem ser inseridos nos cromossomos da célula hospedeira por recombinação para que os genes virais possam ser expressos. Está errado. Os DNAs de vírus, só o fato deles estarem lá no núcleo da célula, não precisa necessariamente ocorrer a recombinação homóloga, o fato de estar ali já é o suficiente para que os fatores de transcrição reconheçam uma sequência específica lá do DNA daquele vírus e comecem a expressar os RNAs do vírus, mas não precisa ocorrer a recombinação com o DNA cromossomal ali da célula para que se produza os RNAs, os genes dos vírus em questão. É só o DNA do vírus estar presente no núcleo da célula que os RNAs já começarão a ser produzidos. Letra C. Vírus de RNA obrigatoriamente devem carregar uma enzima transcriptase reversa para converter o seu genoma em DNA e expressar genes virais. Essa alternativa é uma alternativa que muita gente responderia. Só que existe um detalhe que deve ser levado em consideração sobre vírus de RNA para que a gente afirme que a alternativa C está errada. Existe uma certa homologia com o nosso genoma e sequências de RNAs de determinados vírus. Dada várias infecções que ocorreram há muitos anos consecutivos, existem muitos fragmentos do nosso genoma que são semelhantes a estruturas, a sequências de nucleotídeos de vírus. E existe uma possibilidade de vírus de RNA converter o seu RNA em DNA sem precisar da transcriptase reversa. Essa possibilidade, por mais que ela seja remota, difícil de acontecer, ela pode acontecer. Supondo que uma sequência de DNA do nosso genoma se abrisse, e nessa sequência do nosso genoma existe uma pequena homologia ali com a estrutura, a sequência de nucleotídeos de RNA de um vírus XYZ. Essa pequena homologia, no momento em que a célula está se replicando, ela está lá com as suas polimerases ativas, replicando o DNA, e existe uma DNA polimerase chamada DNA polimerase delta, que ela substitui os nucleotídeos de RNA dos primers, que é colocado pela RNA primase, e transforma eles em DNA. Olha só que coisa. Numa ocasião na qual o vírus do RNA tem uma certa homologia com uma sequência qualquer do nosso DNA genômico, se ele anela, se faz um pareamento ali com essa sequência homóloga semelhante, no momento que a célula está replicando, a DNA polimerase delta vai substituir os nucleotídeos de RNA do vírus por DNA, porque ela vai entender que aquilo é dela. E aí o que acontece? Esse RNA de vírus ele passa a se tornar um DNA sem precisar da enzima transcriptase reversa. Então olha só, pouca gente sabe disso. Apesar de ser um evento remoto,
um pouco difícil de acontecer, ele só precisa acontecer no momento em que as DNA polimerases delta são expressas, e elas geralmente são expressas quando está se replicando o DNA ou quando está fazendo uma reparação ali. Mas isso pode acontecer. Então não quer dizer que os vírus de RNA obrigatoriamente devem ter a enzima transcriptase reversa. Elas não precisam da enzima transcriptase reversa, claro. A taxa de modificação de RNA para DNA com a transcriptase reversa é milhões de vezes maior do que essa taxa de modificação de anelamento da sequência do RNA do vírus no nosso genoma, na região homóloga, e modificação dos nucleotídeos de RNA por DNA pela DNA polimerase delta. Então, a letra C está errada. Eu sei que tem muita gente que errou essa questão porque respondeu a letra C. Letra D. Os vírus obrigatoriamente usam a maquinaria bioquímica da célula hospedeira para realizar a síntese das proteínas virais. Isso está certo. A parte de nomenclatura dos vírus falam que eles não são seres vivos, né, entre aspas, ainda existe muita discussão sobre isso, mas eles não são seres vivos porque eles não têm maquinaria para realizar a síntese proteica. Eles precisam utilizar a maquinaria da célula para sintetizar as suas proteínas. Por isso que falam que os vírus eles são parasitas obrigatórios, né? Eles não sobrevivem se não parasitarem uma célula, porque eles precisam de toda a maquinaria da célula para sintetizar suas proteínas. Então a letra D está correta. E a letra E, após o final do processo de replicação do vírus, obrigatoriamente ocorre a lise da célula hospedeira para a liberação de novas partículas virais formadas. Negativo. Existem vírus que, como eu falei em algumas questões anteriores aí, tem vírus que saem da célula na forma envelopada, né? Ela se funde com a membrana da célula e sai na forma de envelope. Não precisa matar a célula para que o vírus seja liberado. E essa parte de lisar a célula, a gente chama de ciclo lítico. Alguns tipos de vírus que não possuem envelope fazem este ciclo, mas os vírus que possuem envelope, eles não precisam do ciclo lítico para poder serem liberados aí na circulação para infectar outras células. Então a resposta correta dessa questão é a letra D. Os vírus obrigatoriamente usam a maquinaria bioquímica da célula hospedeira para realizar a síntese das proteínas virais. Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Até já!